Bom dia, boa noite, boa tarde, professor Rafael falando. Vamos agora para mais uma aulinha de biologia, dando seguimento aí em nosso conteúdo. E com esse slide aqui, né, do governo do estado de Pernambuco. E hoje nós vamos falar sobre proteínas. Nós estamos seguindo aí as substâncias orgânicas, né? Falamos aí um pouquinho das vitaminas, falamos de lipídios, falamos também de carboidratos. Agora nós vamos para as proteínas. Então, primeiramente, né? Vamos entender aqui um contexto histórico aqui sobre proteínas, né? Então, assim, antigamente, né, o objetivo de estudo dos cientistas no início do século XIX era o quê? O albúmen, né? Que é a clara de ovo, onde eles tiram lá a albumina também. E aí ele tinha átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, né? E também ele tinha um pouquinho ali, né, de fósforo e tudo mais. Tinha, quer dizer, enxofre. Tinha estranha propriedade de coagular ao ser submetida a aquecimento e verificaram que outras substâncias presentes no leite e no sangue também coagulavam quando aquecia. Então decidiram chamar esses componentes de substâncias albuminóides, né, semelhantes ao albúmina. Então chamava muita atenção dos pesquisadores essa propriedade que algumas substâncias tinham, né, de coagular e tudo mais. E aí eles começaram a estudar para descobrir por que isso acontecia, né? E aí mais tarde, né, foram feitos alguns estudos aí, e eles concluíram que essas substâncias elas estavam presentes em todos os seres vivos. Aí em 1838, o Gerardo Mulder, ele chama essa substância de proteína. Então, assim, a proteína, tecnicamente, ela foi descoberta ali no século, né, 19. Só para vocês terem uma ideia. Nós estamos o quê? Século 21. Então a descoberta aí da proteína aí tem o quê? 2 séculos e pouco. Então, assim, bem recente, se pararmos aí para olhar. Né? E aí do grego primitivo, né? Proteios, primeiro, primitivo. Então é isso daí. E aí eles observaram que todo ser vivo ele é feito à base de proteína. E eles começaram a estudar, né, essas substâncias caracterizadas como proteínas. E aí, qual que é a importância da proteína? Vamos lá. São fundamentais para qualquer ser vivo e até vírus, então todo ser vivo ele vai ser formado por proteína. A síntese de proteína ela é essencial para manter a vida. Toda manifestação genética é dada por meio de proteína, então, assim, os genes, né, eles vão ser transcritos e traduzidos na forma de proteína e é o que vai formar a estrutura dos seres vivos. Grande parte dos processos orgânicos são mediados por proteínas, no caso as enzimas, a gente vai ter uma aula só sobre enzimas, que é um tipo específico de proteína, que tem uma função de catalisador. Sem proteínas não existiríamos e nenhum outro ser vivo existiria. Aí os coacervatos, né, que são os primeiros compostos proteicos, né, são chamados de primeiros seres vivos, ou seres vivos primitivos, né? Eles também eram formados por proteína. As proteínas elas vão ser formadas por aminoácidos, né? Aí nós temos aquela questão, os aminoácidos eles são monômeros proteicos, né? E o que seriam monômeros, né? Os monômeros eles são unidades fundamentais dos polímeros. Aí, pô, não explicou muita coisa, mas calma. E as proteínas elas são polímeros, né? Seus monômeros são chamados de aminoácidos. Você vê o pessoal falar muito sobre polímero, né? Quem trabalha na indústria têxtil, quem trabalha com embalagem, com tecido, essas coisas, eles falam assim: ah, mas tal recipiente é feito de polímero, né? Igual aquelas cédulas de plástico, os caras, cédula de polímero. Aí você fica assim, polímero, tal, o que é isso? Gente, vamos lá. Polímeros são nada mais, nada menos que unidades moleculares, né? Unidades moleculares, né? Pedacinhos muito pequenos de alguma coisa. Seriam esses polímeros aí. E todo polímero é formado por monômeros. Monômeros são nada mais, nada menos que unidades moleculares menores, de um peso molecular menor. Imagina ali que você tem pecinhas, você combina essas pecinhas e forma uma peça maior. Essa peça maior se combina e forma outra peça maior. Então é basicamente isso.
Esse é o conceito. Só que o termo polímero ele é muito usado aí na indústria, principalmente plástico, né? Porque eles classificam todos os plásticos ali como diferentes tipos de polímeros e tem polímeros que são até mesmo patenteados por empresas que eles criam em laboratório. Então, por isso que usa muito o termo polímero. Só para aluviar um pouco aí as dúvidas. Então, os monômeros proteicos, né? Um aminoácido ele vai ser uma molécula orgânica formada por átomos de carbono, né? Uma vez que ela é orgânica, ele vai ter hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, de certa forma, eles são componentes nitrogenados. Né? A característica deles, vocês vão estudar isso aí mais na frente em química. Alguns aminoácidos também podem conter enxofre, né? É o caso. Essa questão de conter enxofre, às vezes você esfrega ali sua pele ali, dá aquele cheiro estranho, é por causa do enxofre que está presente nela. Os aminoácidos eles são divididos em 4 partes, né? A gente vai ter o grupo amina, que é um grupo funcional nitrogenado, formado ali pelo NH2, e o grupo ácido carboxílico, né? Que é formado ali por um agrupamento carboxílico, né? Que é o hidrogênio, carbono alfa. Todos eles vão ser diferentes grupos, e aí eles vão se ligar, né, a ele e um substituinte característico de cada aminoácido radical. Então, os aminoácidos eles vão ser o quê? Eles vão ser um agrupamento de aminas, né, que é uma substância orgânica nitrogenada, ligada a um ácido carboxílico, que é outra substância orgânica, só que não é nitrogenada, é um ácido carboxílico. Ele tem a carboxila. Eles vão se ligar. O nome dessa ligação é chamada de ligação peptídica, né? Que ocorre entre o grupo amina e o grupo carboxílico. Então, esses monômeros ali, eles vão se ligando, fazendo essa ligação polipeptídica, formando polímeros. Esses polímeros vão se ligando e formando proteínas complexas, né? Então, aqui você tem um aminoácido, ele tem esse formato. Aqui é o radical. Esse radical ele varia muito de aminoácido para aminoácido. E é esse radical também que vai dar o nome e vai classificar o aminoácido. Então tem essa questão aí. E aqui são os aminoácidos, né? Existem 20 tipos de aminoácidos, né? Só 20 tipos. Pode ficar tranquilo, não vou pedir para vocês decorar isso aqui na prova, não. Mas saiba o que é um aminoácido, pelo amor de Deus. Então nós vamos ter aqui a glicina, alamina, leucina, vanila, isoleucina, prolina, fenilanina, serina, treonina, cisteína, tirosina, asparagina, glutamina e por aí vai. Tem um aspartato, o ácido aspartico, né, usado aí para fazer adoçante, o glutamato, o ácido glutamâmico, arginina, lisina, histidina, triptofano e metionina. E às vezes vocês vão ver algumas medicações, alguns suplementos com esses nomes aí, e sim, são aminoácidos, né? Os aminoácidos eles não são usados só para fazer proteína, não. Eles têm outras funções aí também. Então, quanto à produção de aminoácidos, organismos eles são classificados em não essenciais ou naturais, né? Que são aqueles aminoácidos que o organismo ele consegue produzir, e essenciais, né, que vão ser aqueles que não são produzidos pelo organismo. Esses aí, eles vão ser obtidos pela dieta, pela alimentação. Então, você precisa dos essenciais para produzir as suas próprias proteínas. E como o seu corpo não produz esse tipo de aminoácido, você extrai ele dos alimentos que você come. Então, é importante você ter uma dieta variada até por conta disso daí. Observação, precisamos todos de aminoácidos para o processo de produção de proteína. Nós precisamos de todos aqueles 20 que eu mostrei para vocês. Todos, todos, todos. Só que alguns nosso corpo não produz, que no caso são esses naturais ou essenciais. Não essenciais ou naturais. E os que o nosso corpo não produz, eles são chamados de essenciais. Então a gente tem que ingerir por meio da nutrição, por meio da alimentação. Aí os aminoácidos essenciais. Né, são esses aí que estão mais de escurinho aí, que é a leucina, vanila, isoleucina, fenilanina, treonina, arginina, lisina, triptofano e metionina. Esses aí nós precisamos ingeri-los por meio de alimentação, eles estão presentes nos alimentos.
Agora os aminoácidos não essenciais ou naturais que o nosso corpo produz, nosso organismo, aí é a alamina, a prolina, a serina, a cisteína, a tirosina, asparagina, glutamina, aspartato, ácido aspartico, glutamato, ácido glutânico e a histidina. Todos eles vão ser produzidos pelo nosso organismo. E aí a ligação peptídica, né? Que é aquela ligação feita entre os aminoácidos, né? E vai formar, né, os peptídeos, né? 2 a 5-AA. E os polipeptídeos, que são mais de 5-AA. E proteínas, que são mais de 50-AA. Então você tem que ter mais de 50 moléculas dessa ligada para ter uma proteína simples. E menos disso daí você vai chamar de peptídeos, né? Se for de 2 a 5 aminoácidos ligados. E polipeptídeos se for mais de 5. Então essas aí são as classificações. E nós vamos ter a ligação peptídica aí, que é quando o aminoácido ele vai se ligar a outro aminoácido e você vai ver que é o grupo carboxílico dele que vai ligar com o grupo amino. Ó. Essas duas partes aqui. Ó. Ligou, aí vai formar essa estrutura aqui. Você vai ver que ele vai perder o hidrogênio e o oxigênio e vai perder esse hidrogênio aqui. Quando isso ocorre, vai formar água. Então, toda vez que o nosso corpo produz proteína e executa essas ligações aí, nosso corpo ele produz água também no meio do processo. Interessante isso daí, né? Então, as estruturas das proteínas, né? As proteínas elas podem ter uma estrutura primária, né? Que é dada pela sequência de aminoácidos e ligações peptídicas da molécula. E ela vai formar um arranjo linear. Vai ser semelhante a um colar de contas. Então, é uma proteína que tem uma estrutura muito simples. E aí os aminoácidos eles vão se ligar formando uma filinha. Essas proteínas elas são chamadas de primárias. Agora, as secundárias são essas que têm essa estrutura que lembra muito a molécula de DNA, né? E ela é dada pelo arranjo espacial de aminoácidos próximos entre si na sequência primária da proteína. Ela vai ocorrer graças à possibilidade de rotação das ligações entre os carbonos alfa do aminoácido e os seus grupos aminas. Então é como se ela sofresse uma torção e um movimento de rotação, ela vai formar essa espiral aí. Aqui já são proteínas que têm estruturas já secundárias, né? No caso aí, o exemplo é o colágeno, ele tem uma estrutura mais ou menos assim. E as estruturas terciárias, né, que é o resultado do enrolamento de hélices, sendo estabilizadas por pontes de hidrogênio e pontes de sulfeto. É literalmente um dobramento da proteína, adquirindo uma estrutura tridimensional. Aí a proteína ela se dobra, forma esse arranjo aí bem bagunçadinho, e aí essas proteínas têm estrutura terciária. Provavelmente isso aí é uma enzima. São as proteínas mais complexas aí que nós vamos ter. A quaternária, que elas podem ter duas ou mais cadeias polipeptídicas em estruturas tridimensional. Então, duas cadeias diferentes elas vão se ligar e formam essa estrutura quaternária que é mais complexa ainda que a anterior. Também é uma estrutura bastante observada em enzimas. A proteína ela também pode passar por um processo de denaturação. Como seria a denaturação aí, né? Por exemplo, a proteína, quando ela é exposta, por exemplo, a alterações de temperatura, pH, questões de polaridade, salinidade, solventes, radiações e várias outras coisas, ela denatura. O que seria essa denaturação? Ela vai perder o arranjo dela, ela perde aquela estrutura dela, então ela vai se desenrolar, e aí ao perder essas estruturas, ela perde a sua função também. Então isso é bastante problemático. É o que acontece aí no caso do ovo, você frita ele, você expôs ele a uma variação de temperatura, aquela proteína denatura, perde a sua função, e um exemplo, um efeito disso daí é a mudança da cor da proteína. Então a gente vê isso no ovo, a gente vê isso no leite, na coalhada, nos queijos e também no nosso sangue, quando o sangue ele coagula. São exemplos. É igual o cabelo. O que faz o nosso cabelo ser liso, encaracolado ou crespo é a natureza da proteína que foi usada na produção do cabelo. O cabelo é feito de queratina e tudo mais, né, mas existe uma modificação ali, então é genético. E aí quando a pessoa alisa o cabelo, ela usa um monte de produto químico, ou usa chapinha. O que é isso? É temperatura ou pH, ou solvente. Então, o que você faz com a proteína do seu cabelo? Você denatura ela.
E aí ela perde o quê? Ela vai perder a sua configuração, a sua conformação espacial. Por isso que muitas vezes o cabelo ele fica ressecado, quebradiço, com pontas triplas, quádruplas, porque você abala profundamente a estrutura da proteína que está formando o seu cabelo. Funções da proteína. Bom, para que serve essa danada aí? Bom, sem as proteínas, né, não existiria vida na Terra e elas desempenham diversas funções, né, dos mais variados ambientes vivos. Então, olha só, ela é catalítica, né, ela acelera as reações. Então, o nosso metabolismo ele depende de proteínas, então a gente depende delas para viver. Exemplo aí, a amilase, né? O que a amilase faz? Quando você come aquele pãozinho de manhã, quando você come mandioca, batata, ou seja, qualquer alimento que tenha amido, essa amilase ela quebra esse amido em moléculas menores para transformá-lo em glicose. Então, olha só que interessante. Transportador, algumas proteínas elas vão transportar diversos componentes. No caso aí, as lipoproteínas, elas transportam colesterol aí através do nosso sangue e as hemoglobinas que transformam o oxigênio pelo sangue. Então as proteínas elas fazem o papel ali de transportadoras. Reserva, né, elas guardam e contêm aminoácidos essenciais para o desenvolvimento dos animais. Exemplo, caseína, leite de vaca, albumina e ovos de aves. Então algumas proteínas elas também servem de reserva. Geralmente as proteínas que têm uma estrutura mais primária, mais simples, né, elas são mais usadas como reservas de aminoácidos que são essenciais ali. Contração, elas promovem o movimento de estruturas celulares, né? Músculos, você precisa de proteína. O seu músculo, quando você vai estudar fisiologia, você vai ver que o que faz ele movimentar é proteína, né? Aquelas proteínas lá, as miofibrilas lá de miosina, actina, aí por meio de uma modificação ali na estrutura, isso faz a contração muscular. Não vou explicar agora, porque só isso aí que eu falei já dá uma aula inteira, muito complexo. Então você tem actina, miosina, né, esses filamentos que estão presentes no seu músculo, que faz ele contrair e também são responsáveis aí pela força, né? Reguladoras, né, então as hormonais, então elas também podem atuar como mensageiras químicas, no caso a insulina, que vai guardar a glicose e a adrenalina. Então são exemplos aí de proteínas que são mensageiros químicos. Estrutural, vou tomar meu kombucha aqui para ficar com o organismo forte. Elas participam na composição de várias estruturas do organismo, sustentando e promovendo rigidez. Exemplo, colágeno, né? O colágeno, a elastina, tem muito colágeno aí na gelatina, né? Ele é retirado ali do couro do boi e é usado ali na gelatina. E aí você vê o pessoal falar na internet tomar cápsula de colágeno, que você vai, como é que eles falam? Você vai demorar a envelhecer. Não é bem assim não. Mas é importante você estar ingerindo colágeno aí para estar repondo os seus aminoácidos. Mas não pense você, então vou comer uma gelatina aqui, tomar uma cápsula de colágeno e vou ficar novo para sempre. Não é bem assim não. Primeiro porque esse colágeno ele vai ser digerido lá no seu estômago, vai ser degradado e ele vai virar aminoácido. Defesa e proteção. Promovem a defesa do organismo contra micro-organismos e substâncias estranhas. Exemplo, imunoglobulinas e os anticorpos. Então, os anticorpos aí, muitos deles são natureza proteica, enzimática, e eles vão defender o nosso corpo aí contra doenças, né? Igual tá tendo Covid aí, a pessoa pega o Covid e aí o corpo ele memoriza ali a estrutura proteica ali do vírus, né, da cápsula, e aí ele começa a fazer anticorpos como se fossem antiproteínas, né? Anticorpos ali que vão identificar e atacar e ajudar a eliminar esse vírus. Genética. Atuam se envolvendo com os ácidos nucleicos para dar conformação. Então nós temos aí as nucleoproteínas ali que vão dar conformação, as histonas, as rosetas, vários tipos de proteínas ali que vão ajudar a conformação ali. E sem falar que a síntese, a duplicação do DNA, a síntese de RNA, todos esses processos têm proteínas envolvidas. E aí nós vamos ter as enzimas, que nós não vamos estudar agora. As enzimas é para a próxima aula, porque é muito complexo. Fiquem com Deus, estudem e é nós que brilha.